Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com você sobre curiosidades essenciais, coisas que todo mundo precisa saber sobre kit gay Paulo Freire e os livros do MEC. Eu vou começar falando sobre o kit gay e a primeira curiosidade é: o kit gay nunca existiu. O tal do kit gay, ou Escola Sem Homofobia, era um projeto que estava sendo desenvolvido com a intenção de evitar a discriminação das crianças que apresentassem alguma tendência homossexual. Mas, na realidade, esse projeto foi barrado porque tiveram protestos, principalmente da bancada evangélica na Câmara, e todas aquelas reportagens que mostravam livros e falavam: isso é o kit gay que está chegando na escola, tudo aquilo foi forjado, porque o projeto não chegou a ser impresso e entregue às escolas, ou seja, o projeto ele ficou no papel e não chegou até as escolas. Agora, o projeto é do PT, né? Essa é uma segunda curiosidade muito interessante. Não, esse projeto Escola Sem Homofobia é uma adaptação de projetos que acontecem em outros países. O principal material daquilo que eles chamam de kit gay foi traduzido do francês, ou seja, é um livreto francês que foi traduzido para o português somente para ser demonstrado como sendo parte do projeto e também para ser levado aí para discussão entre as pessoas que estavam elaborando esse projeto. Então, ou seja, o projeto foi todo copiado aí de países desenvolvidos. E terceira grande curiosidade, falavam muito que os seus filhos seriam obrigados a receber o kit gay, estudar o kit gay, aprender a ser gay. Seria obrigatório o kit gay nas escolas? Não. O kit gay seria permitido pelos pais. O projeto daquilo que se chama Escola Sem Homofobia está até hoje disponível na internet. E no projeto você consegue encontrar lá que uma coisa que é critério para o kit gay chegar às escolas, se ele tivesse existido, seria a aprovação dos pais no conselho político-pedagógico, né, no projeto político-pedagógico da escola, que tem a participação dos pais, professores e dos alunos. Eles iam discutir se iam ou não implementar o projeto Escola Sem Homofobia naquela escola. O que significa que, olha, se determinada escola fosse mais conservadora e não quisesse implementar o projeto Escola Sem Homofobia, os pais poderiam barrar. Aquela outra escola é menos conservadora e acha importante lutar contra a homofobia. Aquela escola poderia permitir, ou seja, o projeto não seria implementado sem a permissão dos pais. E a quarta curiosidade, que é uma curiosidade derradeira, é a idade de implementação. A gente via políticos mostrando crianças de 5, 6 anos e falando: você acha certo uma criança dessa idade ver isso? Nesse projeto Escola Sem Homofobia, que é um livro, ele tem um livro, né, que explica como ele vai ser implementado. Lá no livro está bem claro que ele é para adolescentes de 12, 14 ou mais, né? Ou seja, aquele projeto nunca foi desenvolvido para crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Aquele projeto era para crianças maiores de 12 anos e tem restrição no projeto. Essa peça não deve ser apresentada para menores de 14 anos de idade. Então, falando aí sobre o kit gay, né, foi muita coisa falada a respeito do kit gay, mas o mais importante que precisa ficar é que o kit gay jamais poderia ser colocado nas escolas sem a aprovação dos pais. Ele era para maiores de 12 anos, me parece que a idade mínima para a implementação do kit gay é 12 anos. O projeto ficou no projeto. O projeto, na verdade, é um livro que explica a implementação. E esse livro estava chegando aos professores e outros profissionais da área de educação. E aquele livrozinho que os políticos ficavam mostrando, com cenas que mostravam como que acontecia uma relação sexual, aquilo é um livro vendido na França, que tem tradução dele para o português, que era usado politicamente. Aquilo ali não era o kit gay. O kit gay nunca existiu. Agora, falando sobre Paulo Freire, tem muita gente falando sobre Paulo Freire hoje e a finalidade principal de destruir a imagem do Paulo Freire é por causa da metodologia do Paulo Freire. Mas a primeira grande dúvida é o seguinte: Paulo Freire escreveu os livros do MEC? Parece uma coisa idiota perguntar uma coisa dessa, mas não. Paulo Freire não escreveu os livros do MEC. Os livros do MEC, eles são escritos por editoras, por profissionais, por cientistas, e eu vou falar sobre como funciona também os livros do MEC como uma
dessas curiosidades, mas não foi o Paulo Freire que escreveu os livros do MEC. E o Paulo Freire teria sido um teórico comunista, um teórico do marxismo, que teria diminuído a qualidade da educação do Brasil? Não. O Paulo Freire é o cientista brasileiro mais citado ao redor do mundo. Ele é a pessoa que tem maior número de títulos de doutorado ao redor do mundo, é uma pessoa reconhecida no mundo inteiro. Então o que o Paulo Freire fez de tão ruim? O Paulo Freire criou um método de educação dentro do qual a pessoa não é simplesmente um espectador da educação. Existem duas formas de você imaginar a educação. Uma delas é mais ou menos assim: eu falo, você ouve, decora, e a partir do momento que você decorou aquilo, você consegue repetir aquilo. A outra forma é induzir você a ter a curiosidade, para que a partir da sua curiosidade, você procure as informações e consiga aprender, e depois daquele aprendizado consolidado, você consiga aplicar em qualquer situação. Então, por exemplo, eu te ensino que se você pegar um isqueiro e botar fogo numa folha de papel, ela pega fogo. Então, a partir daí, se eu fiz você decorar essa informação, você sabe que um isqueiro bota fogo numa folha de papel. Agora, se eu conseguir te ensinar que um isqueiro consegue botar fogo nas coisas, você não vai tentar ligar um isqueiro num plástico, que você vai imaginar que o plástico também vai pegar fogo. O papel, plástico, madeira, ou seja, o fogo pode propagar por outros materiais. É a diferença entre memorizar e aprender. Por que o Paulo Freire foi tão perseguido? Porque o Paulo Freire começou a ensinar para adultos no momento em que o governo brasileiro precisava da ignorância do povo, porque a gente estava tendo uma certa expansão no Brasil, e essa expansão utilizava o modelo taylorista, que era mais ou menos assim: quem pensa está proibido de executar, e quem executa está proibido de pensar. Então, naquela época, era muito interessante que a maioria da população fosse ignorante e simplesmente trabalhasse. É mais ou menos assim: o chefe manda, todo mundo vai obedecer sem contestar, sem refletir, sem perguntar. E Paulo Freire, ele criou uma metodologia de educação que estava fazendo as pessoas aprenderem muito rápido, então as pessoas já estavam começando a se tornar problema para os próprios chefes, então ele começou a ser atacado. Por que se ataca o Paulo Freire hoje no Brasil? Isso é uma outra curiosidade. Por que o governo atual precisa tanto atacar o Paulo Freire? Será que ele atrapalhou tanto a educação? O governo atual precisa atacar o Paulo Freire por motivos políticos, simplesmente porque o Paulo Freire ele foi ministro em um governo da oposição ao governo atual. Então fala-se mal do Paulo Freire simplesmente por motivos políticos. Ah, mas a educação brasileira piorou. Não, a educação brasileira não piorou. O que acontece é que antes da inclusão de outras regiões menos favorecidas na educação, o Brasil só fornecia educação a uma pequena quantidade de pessoas, as regiões mais ricas. Então, quando você imagina, a educação da região mais rica do Brasil, ela evoluiu e ela até melhorou. Mas se você avalia o Brasil inteiro hoje, você vai avaliar a educação da região mais rica, que é o local onde era avaliado anteriormente, mas você vai ter que avaliar as pessoas que foram incluídas. Então, se você presta atenção nos índices educacionais brasileiros e fala, olha, mas depois que implementaram a metodologia Paulo Freire, o Brasil não cresceu muito em termos de índice educacional. Não, calma. Antes, quando você avaliava o Brasil em termos de educação, você pegava somente as capitais, porque era onde tinha educação, e algumas cidades ali maiores, e uma pequena quantidade de alunos estavam estudando. Hoje a gente tem quase 100% de inclusão das crianças na educação. Então é normal que os locais mais atrasados, ou seja, pensa lá nos cafundés do Brasil, onde não tinha sequer escola, por causa da inclusão, aqueles locais vão ter um índice menor que acaba julgando o índice geral para baixo. Mas a educação, no geral, ela melhorou porque ela incluiu pessoas que não estavam incluídas antes. Aí as regiões que eram boas ficaram ruins? Obviamente não. As regiões que eram boas ficaram melhores e as regiões que não tinham educação passaram a ter acesso à educação e agora, na média, você não consegue perceber um grande crescimento, porque você observa a partir da média. Então, o Paulo Freire foi um teórico do marxismo? Não, ele não foi um teórico do marxismo. O que faz as pessoas caracterizarem o Paulo Freire como marxista é porque ele trouxe a frase de que quando uma educação não é transformadora, o sonho do oprimido é se transformar em opressor. Porque é mais ou menos assim. Temos no Brasil aquela educação na qual as pessoas pensam, o meu sonho é estudar, crescer e virar chefe. A pessoa não pensa, o meu sonho é que toda a minha sociedade cresça junta.
Isso é uma realidade no Brasil e a gente precisa admitir. E essa é uma crítica do Paulo Freire. Por quê? Porque normalmente, nessa situação de relação entre capitalista e proletariado, sempre tem lá, vamos imaginar que tem um capitalista, 1000 proletariados, dentro daqueles 1000 proletariados, todos aqueles 1000 proletariados às vezes sonham em subir de cargo para dar chibatada nos demais. Eles não sonham na possibilidade de todos subirem juntos. Né? Essa é a crítica do Paulo Freire. Ah, mas é porque o Paulo Freire quer o comunismo e quer derrubar o capitalista? Não necessariamente. Se você imaginar que a ideia do Paulo Freire é uma educação para todos, ou seja, aumentar o nível intelectual das pessoas, se você é dono de uma empresa e você só tem burro trabalhando, sua empresa rende pouco. Se você é dono de uma empresa com pessoas inteligentes trabalhando, sua empresa rende muito. Então, esse ponto aí eu não concordo. Agora, a grande dúvida sobre os livros do MEC, né? Quem escreve os livros do MEC? Por que agora o ministro fala que não tem espaço para Paulo Freire nem para kit gay? Se o Paulo Freire não escrevia os livros do MEC e o kit gay nunca existiu, os livros, quem escreve os livros do MEC? Olha, os livros do MEC são um modelo extremamente capitalista de mercado, né? Eles adotam um modelo extremamente capitalista de mercado. Eles são escritos pelas editoras. Você pode escrever um livro e oferecer esse livro, e esse livro pode ser comprado pelo MEC no modelo anterior, que era o Programa Nacional do Livro Didático. Vamos imaginar que você é um doutor, por exemplo, em ciências, e você quer escrever um livro de ciências e quer oferecer esse livro de ciências para o MEC, para que o MEC compre e distribua para as escolas. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um livro muito bom, você vai chegar aos professores e vai convencer os professores a usarem os seus livros, o que significa que quem escreve o livro do MEC é o cara que tem a consciência que ele tem que conquistar o professor, porque é o professor que escolhe a coleção que ele vai escolher para dar aula. Ou seja, capitalismo de mercado puro. A editora precisa fazer um produto de alta qualidade e conseguir convencer o professor. E por que falam que os livros do MEC possuem doutrinação? É tão somente por causa da ideologia de quem escreve e da ideologia dos professores. Ou seja, se dentro de um livro que fala sobre a Revolução Industrial, existe lá uma citação falando que as pessoas estavam sendo exploradas pelos capitalistas, é porque isso está no coração daquele cientista que escreveu, daquele historiador, e isso está no coração daquele professor que escolheu aquela coleção. E não porque o Paulo Freire falou, porque um ministro mandou ou coisa parecida. No antigo Programa Nacional do Livro Didático, a interferência dos políticos nas coleções era praticamente nula. O único direito que o MEC tinha de barrar um livro era por erros ortográficos, erros ventrábicos. Por exemplo, se estivesse trocando cedilha por 2 S, essas coisas, podia falar, olha, esse livro não tem condição de ser implementado. Né? Então, ficam aí, né, as curiosidades a respeito do Paulo Freire, kit gay e livros do MEC. Eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal Leonardo Estopa no YouTube, curta também Leonardo Estopa no Facebook e compartilhe com seus amigos e marque para receber as notificações. Muito obrigado e até mais.